Olá, você conhece o reino de Deus? Você conhece o rei deste reino? Qual é a diferença do reino de Deus para o reino dos céus? Você conhece este reino e sabe quem são os súditos deste reino? Sabe quem são os servos deste reino? Este reino já está entre nós. O que é o reino de Deus? Essas e outras respostas serão dadas aqui nesta videoaula. Não perca! Olá, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, viu? E é importante que, se você ainda não está inscrito em nosso canal, que por favor se inscreva aí em nosso canal aí embaixo, dê um joinha para nós e compartilhe esta mensagem, porque ela será uma bênção na sua vida. É importante que a gente faça uma avaliação sobre o tema desta lição. O tema dessa lição fala o crescimento do reino de Deus. O texto áureo, ele diz assim: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. A verdade prática, ela diz: o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. O objetivo geral, ele diz assim: evidenciar que o propósito de muitas parábolas é revelar o reino de Deus. Observe também que existem 3 etapas de aprendizado na pedagogia do entendimento da compreensão que precisamos aqui, pelo menos, subentender. Primeiro, interpretar as parábolas acerca do reino de Deus. Segundo, demonstrar a singeleza do início do crescimento do reino de Deus. E terceiro, narrar o perfil dos participantes do reino de Deus. Também eu aqui começo dando ênfase acerca dessa questão do crescimento do reino de Deus. É importante que os propósitos de Deus, é importante dizer que os planos de Deus, melhor falando, quebra os planos do diabo. É importante dizer que muitas das vezes a forma de Deus trabalhar é completamente diferente da ótica e do entendimento humano. Primeiro, observe que o reino de Deus, ele cresceu, tem crescido e vai continuar crescendo. E para tudo nesta vida crescer, prosperar e se desenvolver, é preciso ter, na verdade, excelência. Tudo que tem dedicação, responsabilidade, compromisso para desenvolvimento é natural o crescimento. A Bíblia, ela dá uma ênfase, porque a inteligência humana, muitas das vezes, não consegue entender a sabedoria de Deus. É por isso que uma das formas do autor, chamado Atmani, quando ele fala no seu livro A Matemática de Deus, é completamente diferente da matemática que costumamos saber o que temos o aprendizado. Porque a matemática de Deus, ela é diferente. Observe que no reino de Deus, muitas das vezes, você precisa perder para poder ganhar. Muitas das vezes você vai precisar, na verdade, ganhar, mas você vai perder. Muitas das vezes a gente não consegue entender essas coisas que acontecem até mesmo no nosso dia a dia. Porque observe também que o primeiro tópico desta lição, ele fala da seguinte forma: a interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. E também tem 3
bases importantes desse subtópico, que fala a semente de mostarda. Segundo, os contrastes. Terceiro, as aparências enganam. Mas o que é interessante colocar aqui nesta aula para você é que as formas de Deus se comunicar com os discípulos era completamente diferente da forma como ele se comunicava com as massas. O entendimento e o esclarecimento na mente dos discípulos e também no coração deles e de todos aqueles que sinceramente o seguiam era amplo, mas a Bíblia Sagrada dá ênfase que o próprio Deus, ele impedia que os curiosos, os incautos, os murmuradores e religiosos daquela era, ele impedia que esses entendessem as mensagens do reino. É por isso que ele usava o artifício das parábolas. E aí faz uma avaliação que o maior pregoeiro, o inaugurador desta era, foi o Senhor Jesus. Quando ele começou o seu ministério, em Marcos capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz assim, que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Aí ele dá uma ênfase, arrependei-vos e crede no evangelho ou nas boas novas. Jesus, para sua época, ele trazia uma homilética completamente diferente, um discurso completamente diferente e na contramão dos discursos costumeiros e até mesmo entediantes ou entediados do próprio entendimento daqueles que ali estavam ouvindo, os sacerdotes, os religiosos e todos que ali estavam. Ele trazia um diferencial. É por isso que em classe de aula, no púlpito, o pregador, o expositor tem que trazer sempre um alimento diferente. Ele tem que apresentar uma culinária diferente. Sabe, queridos, a Bíblia Sagrada, ela dá uma ênfase que ele começa a falar sobre a semente de mostarda. Pequena, simples, não crescia com aquela toda exuberância ou de 20 ou 30 metros, mas ele faz um comparativo com uma pequena semente associando ao reino de Deus. Observe que nós, em hipótese alguma, podemos discriminar, não dar atenção, ou até mesmo não respeitar as coisas que hoje são pequenas. Porque tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. É por isso que o reino de Deus, comparado a uma pequena semente, essa semente formada por homens simples, humildes, pescadores, cobradores de impostos, pessoas ignoradas pela sociedade e até mesmo pela sua família. Mas estes era a pequena semente que Deus usou e pegou e transformou, uniu, equipou e fez deles os maiores líderes que o mundo já conheceu. Os discípulos de Jesus. Usando aqui uma fala de Daniel Godry, quando ele diz que numa empresa pequena, simples e humilde, ali representando ali uma pequena semente, observando também que se ela for bem cuidada, tratada, nutrida e equipada e instruída, ela começa a dar um grande resultado. As empresas são assim.
As igrejas são assim. As famílias são assim. Por mais que elas sejam pequenas, simples, humildes e não tão reconhecidas, mas se elas tiverem conceitos morais, princípios de vida, que as restabeleçam e as coloquem adiante, ninguém segura elas. Assim é o reino de Deus. Assim são as empresas. Assim são as igrejas. Assim é a nossa vida. Quando a gente começa a colocar os princípios de Deus, os princípios do reino, é outra coisa. É por isso que a palavra de Deus, ela dá uma ênfase que essas coisas precisam ser entendidas e compreendidas, senão passam pela nossa percepção, nosso entendimento, e a gente acaba deixando e perdendo o foco das coisas excelentes. Não devemos, na verdade, julgar nada pelas aparências. Aparências enganam. É por isso que o Senhor Jesus, ele usava as coisas simples desta vida para mostrar a grandiosidade do propósito do reino de Deus aqui na terra. É importante que venhamos entender isso. E o grande precursor, o grande pregador que veio trazer esta vida para os homens aqui na terra foi o Senhor Jesus, trazer uma nova etapa, uma nova vida. E vamos para o segundo tópico desta lição, e que tem como tema a expansão do reino de Deus. O primeiro subtópico fala o campo de semeadura, que representa o mundo. O segundo tópico fala um lugar debaixo da sombra, ali. E também fala, o terceiro tópico fala, não despreze os pequenos começos. Queridos, o que podemos aqui acrescentar é o que está escrito em Lucas, capítulo de número 9, versículo 57, eu queria ler para vocês. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. No versículo 61 diz: Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E no versículo 62 ele conclui dizendo: Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado ou do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa característica aqui, que Jesus estava à procura de discípulos, características do reino. Observe que no reino existe o rei, o Senhor. Observe também que todo reino, é claro que existem os súditos, os servos, aonde tem que prestar toda a obediência necessária. Mas observe também que no reino tem leis, tem princípios, é preciso ter regras, é preciso ter comportamento. E o Senhor estava pregando e falando, ensinando, e de repente alguém se aproximou lá, completamente, talvez, neófito, afoito, e disse: Senhor, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. O Senhor logo falou, botou logo uma observação. A observação é dos princípios do reino. E aqui é algo importante para a gente entender
que para entrar no reino de Deus, não entra de qualquer forma. Primeiro, é preciso ter o arrependimento. Mas segundo, tem que ter critérios. E esses critérios, para entrar no reino de Deus, está baseado já a pessoa já no reino, já aceitou o convite de seguir a Cristo, já se rendeu aos pés do Senhor. Agora, tem um detalhe, como o próprio Senhor Jesus chegou a dizer, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Olhar para trás é olhar para o passado, para o habitual comportamento do que era a vida antes. É pensar que as coisas de Deus não existem critérios ou respeito. É por isso que nestes textos o Senhor Jesus ensina, dizendo que não é da forma ou de qualquer forma. Alguém chegou até a dizer da seguinte forma: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Parece até absurdo. O mestre talvez não tenha coração. Talvez você não consiga entender o que o Senhor Jesus queria dizer assim, ó. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Vem e me segue. Mas o que o Senhor Jesus queria dizer é que uma aula de aplicação para os seus discípulos ali era para dizer que para entrar no reino de Deus, ou para estar no reino de Deus, eles precisavam deixar e separar as coisas. Tem situações que nós precisamos entender, saber priorizar o tempo da família, priorizar o tempo do trabalho, priorizar o tempo da dedicação ao ministério, à igreja, priorizar o meu tempo com os meus sonhos pessoais e individuais, porque os meus sonhos, eles precisam também ser os sonhos de Deus. Eu não posso simplesmente pensar que é simplesmente os meus sonhos e ser egoístas comigo mesmo e realizar os meus sonhos e esquecer que eu sou uma semente de mostarda que Deus plantou neste mundo e Ele quer que eu cresça, que eu prospere, que eu, na verdade, produza. E para mim produzir, eu preciso entender que existem prioridades que eu tenho que colocar, na verdade, não como de uma forma irresponsável, mas sim eu tenho que cuidar e tratar. Eu sou um súdito desse reino. Eu tenho que abraçar as causas deste reino. Eu tenho que entender as leis deste reino. Eu tenho que conhecer pelo menos a bandeira deste reino, a bandeira ensanguentada de Jesus no Calvário. Eu tenho que entender os princípios deste reino, para mim poder, na verdade, viver neste reino dando resultado. Sabe por quê? Um filho que não honra o seu pai quando é adolescente, quando é criança, na idade adulta, dificilmente honrará. E o que o Senhor Jesus queria tratar no coração dos súditos deste reino é dizer para eles: o meu reino tem um rei, aqui só manda. É por isso que é importante que a gente entenda que a gente precisa botar as questões do reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Senão a gente confunde as coisas e começa a priorizar outras. E aqui, dou uma ênfase aqui no terceiro subtópico que diz assim: não despreze os pequenos começos. Sabe, queridos, eu me lembro muito bem que quando eu não sou daqui de Santarém, eu sou do Nordeste, e é importante falar também
que eu morava em Manaus e eu vivia uma vida completamente difícil financeiramente. E um dia, Deus me deu uma visão e disse assim para mim: saia do Amazonas. Orando em um quarto, entre 4 paredes, só eu e Deus disse para mim: sai do Amazonas e vai morar em Santarém do Pará, porque lá eu vou te abençoar. E o que aconteceu foi que eu acreditei. Mas eu fui contar para o meu melhor amigo da época, lá na cidade de Manaus. E eu disse: Deus me mandou ir para Santarém do Pará porque Ele ia me abençoar. Abrir porta onde não tinha portas. Sabe o que aconteceu? O meu amigo lá, meu melhor amigo, disse assim: cuidado, isso não é para ti, tu vai voltar envergonhado, isso não nasceu para você, fica aqui mesmo, passando as tuas dificuldades, mas fica aqui. Só que tem um detalhe. Às vezes somos julgados e até julgamos. Pequenos começos. Mas os pequenos começos é que dão ênfase às grandes obras e às grandes coisas nesta vida. O tempo passou. Deus me abençoou. Deus prosperou. Deus me honrou. E aqui eu estou aqui para te dizer: nunca despreze alguém que queira falar para você, que tenha um sonho, que tenha, na verdade, um propósito, que queira realizar alguma coisa. Não jogue água do desânimo sobre ninguém. Pelo contrário, confirme em fé, declare em fé, honre em fé, porque assim só Deus sabe o que vai acontecer com alguém no amanhã. Eu não sei. É por isso que a gente tem que entender dessa forma. E aqui tem um fator interessante para a gente finalizar. Olhamos para os pequenos discípulos de Jesus, pequeno grupo resumido, perseguido pela religiosidade judaica, perseguido pelos sacerdotes, perseguido pelos líderes ali das sinagogas, discriminados pela a mais alta cúpula que existia ali da religião judaica, mas eles foram até o fim e chegaram ao momento de dar até a sua própria vida pelo reino. Pense nisso. O que a sua fé pode te levar muito além. Ninguém pode julgar alguém pela aparência. Aliás, é importante dizer que o tamanho, a obra que Deus tem na vida de alguém é do tamanho da sua fé. Eu pergunto: que tamanho é a sua fé? E vamos para o terceiro tópico. E o terceiro tópico diz: quem participa do reino de Deus? É uma pergunta. Ele tem 3 subtópicos. O primeiro fala sobre quem tomou uma decisão. Primeira regra. Segundo, ele diz assim: quem tem uma relação pessoal com Jesus. Essa é uma segunda regra. Terceiro, fala sobre quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo. E aqui eu quero começar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Me acompanhe, por favor. Que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? No versículo 10 diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aqui diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados
em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Meus amigos, irmãos em Cristo, esse texto sagrado, ele é forte para advertir que uma característica para entrar ou participar do reino de Deus, uma classe de pessoas ficarão de fora. Porque a palavra de Deus, ela dá uma ênfase. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Queridos, o reino de Deus, ele é manifesto entre nós. Ele está entre nós. O reino de Deus está dentro de nós. Nós precisamos entender isso. Lembra que quando João Batista estava ali em dúvidas e mandou perguntar, discípulos enviados foram até Jesus e queria saber se de repente era Jesus o Messias ou eles haveriam de esperar. Aí a resposta de Jesus, que veio trazer um novo reino, porque eles estavam embaixo de um império das trevas. E de repente foram transportados para o reino do Filho do seu amor, do Filho de Deus. E eles estavam ali embaixo do império das trevas. Satanás estava comandando e dominando o mundo e a vida de muitos. E a resposta de Jesus para os discípulos de João Batista, para avisar a João, foi dizer: vai e diz a eles que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim ou de mim. No tópico 1, fala sobre quem tomou uma decisão. Tomar uma decisão é não somente receber uma oração de aceitar a Jesus como Salvador, seguir a Cristo, confessar-se como seguidor de Jesus Cristo, é muito mais além disso. Jesus mesmo falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma característica do reino. Você vai precisar entender que não é mais você. Você vai fazer pelo rei. E o rei é Jesus. Você vai obedecer pelo reino e para o reino. E vai viver para esse reino. Porque você hoje não é mais filhos do mundo, filho da perdição. Você é filho de Deus. Você é servo de Deus. Aí tem um entendimento. Como é dito aqui, quem tem uma relação pessoal com Jesus. Queridos, é como que a pessoa que ela foi chamada e ela está no reino, ela precisa desenvolver uma amizade, um relacionamento amigo, amoroso com o rei deste reino. Não pode ser de qualquer outra forma. Até mesmo porque no reino você precisa amar todos os súditos deste reino, porque todos são iguais nesse reino. Aqui na terra e na igreja existe a hierarquia eclesiástica. Uns são pastores, outros são presbíteros e etc. E tem uns que já são apóstolos ou bispos, né? Mas isso é uma forma administrativa e eclesiástica aqui na terra. Mas no reino de Deus, todos são iguais. Ninguém é maior e ninguém é menor.
é aqui, ó, o mesmo nível. É por isso que Jesus, ele colocou como base, como plataforma. Você quer fazer parte desse reino? Quero. Então, você tem que amar os súditos desse reino iguais. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo, que são os súditos desse reino. Por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos nesse reino. Isso é importante. Outra coisa para salientar também é o que diz aqui em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19, que eu quero ler com você, que existem outras características e outros critérios quando se referem a alguma manifestação do coração, do comportamento, do caráter de pessoas que querem fazer parte desse reino, mas não estão alinhados com o caráter do reino. Olha o que diz. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Olha, observe. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus, no seu clímax de vivência, em uma vida de apogeu, de felicidade, estas pessoas que não estão alinhadas com o caráter do seu rei neste reino, elas estão fora. Elas não fazem parte. Elas podem até frequentar uma igreja, um clube, uma associação, pode até gostar do ambiente, pode até se sentir bem, pode até ter elos de amizade, pode até ser frequentadores, mas se elas tiverem as características que o próprio Paulo, aconselhando aos Gálatas, como voz do Espírito Santo, orientando a igreja, dizendo que para entrar no reino de Deus é preciso ter essas características. Se você tem, ok, seja bem-vindo. Se você não tem as características do reino, estão aqui, ó. Acabei de ler. Amigos e amigas, é por isso que as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. E aqui, como é dito aqui, no tópico 3, subtópico 3, sim. Quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo. Quer fazer parte do reino? Quer fazer parte deste reinado? Quer fazer parte quer ser súdito deste reino? Então, você vai precisar ter uma caminhada dinâmica com Cristo. Você vai precisar. Como é que eu caminho com Jesus? Eu caminho com Jesus quando eu estou andando como Jesus andou. É difícil? Se fosse fácil, Jesus não tinha morrido pelos nossos pecados. Se fosse fácil, ele não tinha enviado o Espírito Santo para nos adestrar, nos preparar e nos deixar, na verdade, alinhados com a mente do rei deste reino. Mas, olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O que quero dizer? Venha o teu reino. O reino de Deus está baseado para ele entrar na nossa vida, para ele estar dentro de nós, para ele ser evidente em nós, para ele ser manifesto aos homens que não conhecem a Deus, nem o rei deste reino. A melhor forma é quando a gente deixa as características desse reino ser como que palpáveis, perceptivos ao nosso caráter e ao nosso comportamento. Porque é dito, venha o teu reino. E outra coisa, neste reino não é a minha vontade, não é o que eu quero, não é o meu sonho, não é o meu projeto, não é a minha casa, não é o meu sonho, não é o meu carro, não. Eu nada tenho, eu nada sou. Tudo é dele, pertence a ele, veio dele para a minha vida. Ele me deu saúde, força, inteligência, sabedoria. Agora tudo é dele. Então, é por isso que é dito aqui no versículo 10. Seja feita a tua vontade. Não é mais eu, é a vontade dele. É a vontade de Deus que prevalece. Meu amigo, isso é profundo. Deixa isso enraizar na sua vida. Deixa isso ser evidente em sua vida. Porque foi isso que transformou a vida de Pedro, a vida dos apóstolos, a vida dos seguidores de Jesus, da igreja primitiva. Foi isso, eles entenderam a mensagem do reino. E quando a gente entende, a gente percebe, não é só eu. É por isso que quando Paulo entendeu, ele disse, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele entendeu a mensagem do reino. Entenda você também. Aqui eu quero terminar te agradecer. Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Vai ser bênção para a sua vida. Eu aqui quero orar por você e abençoar a sua vida. E pedir que a mão de Deus te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. E que se existir alguma coisa atrapalhando a sua vida, para você não exercer as características desse reino, no nome do Senhor Jesus. Que a sua vida seja abençoada hoje e sempre. Um forte abraço deste nobre e precioso irmão. Tanto você quanto eu somos preciosos para Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.